Semana passada, depois de muitos anos perdido na agenda da IPB, eu consegui aproveitar a data que é exclusiva da Igreja Presbiteriana, Dia do Homem Presbiteriano. Então a palavra foi endereçada para os homens. Eu espero que as mulheres tenham aproveitado também aquelas instruções. Hoje é o Dia da Mulher Presbiteriana. Então todas as membros da Igreja Presbiteriana, né, que fizeram o batismo, a profissão de fé, que integram esse corpo, não só aqui na Igreja Presbiteriana Nova Jerusalém, mas em todas as igrejas presbiterianas do Brasil, o parabéns hoje é para vocês e que Deus as mantenha firmes, servindo ao Senhor por toda a vida, dando muitos frutos. Posso ouvir um amém das mulheres? É. Bom, vocês sabem que toda a criação de Deus é incrível, concordam? Eu não sei se você teve a oportunidade de viajar há pouco para a praia, ou então para o campo, ou então olhar para um céu de verdade, sem a iluminação da cidade, e ver as estrelas, ver como tudo é incrível. Mas o que ele criou por último é ainda mais impressionante, vocês não concordam? Deus criou a luz, a atmosfera, depois ele criou a terra seca, o sol, a lua e as estrelas. Por fim, ele, com a sua voz, mais uma vez criou os seres vivos, tanto plantas quanto animais, e depois mandou, e mais uma vez, outros seres foram criados pelo comando da sua voz, os seres aquáticos, os seres terrestres. Porém, a última obra, ele colocou a mão no barro, ele se ajoelhou no chão, e ele moldou essa última obra com as suas próprias mãos, né? O homem tem as digitais de Deus, né? Deus colocou a mão para construí-lo e fazê-lo, e ficou bom, exceto por uma coisa: em tudo que Deus já tinha feito, não havia ninguém que fosse à sua altura, que lhe correspondesse. Então Deus fez Adão dormir, e tirou a sua costela, e da sua costela ele lhe fez a mulher, e ele a chamou de Eva, dizendo: essa é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. E aí sim Deus disse, e ficou muito homem. Será que a obra-prima de Deus é o homem? Eu acho que não, então, né? Talvez ele tenha melhorado, é a mulher. Eu, na minha opinião, diria que as mulheres são melhores que os homens, eu prefiro. Entre estar na companhia da Carol e estar na companhia de um barbado ou de um careca, a Carol, sem sombra de dúvida. Né? Mulheres são mais bonitas, né? Cheiram melhor, têm a pele mais gostosa. Não, eu acho que se for fazer uma lista, as mulheres ganham de lavada. Eu prefiro de longe. Ok, só depois da criação da mulher é que o homem ficou completo, é que as coisas ficaram realmente muito boas. E hoje nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar sobre a mulher de verdade. Só que antes da gente entrar no texto, eu preciso fazer algumas recomendações, porque nós vivemos numa época em que, para falar de mulher, tem que ser mulher. Para falar de homem, tem que ser homem. Para falar com criança, tem que ser criança. Daqui a pouco, ninguém mais consegue falar nada. Você já deve ter ouvido essa fala: esse não é o seu lugar de fala. Primeiro, não sou eu que estou falando. Eu recebi uma tarefa divina que é expor as escrituras para vocês. Se Deus, o Criador, não pode falar da mulher, então também ninguém pode. E está todo mundo errado. Eu não vou expor as minhas opiniões, eu não vou expor aqui os meus desejos, eu vou expor para vocês a palavra de Deus. E Deus, mais do que ninguém, sabe qual é o papel da mulher, e o que é ser mulher de verdade, verdadeiramente feminina, como Ele a fez. Por isso, é uma mensagem sobre a verdadeira feminilidade. Não é a feminilidade de um homem, não é a feminilidade nem sequer de uma mulher como ela acha que tem que ser, mas do Criador que fez a mulher originalmente. É isso que nós vamos fazer hoje. No entanto, há muitas ideias equivocadas sobre a Bíblia. Lá fora, especialmente na mídia e na sociedade, as pessoas têm ideias de que nós não sabemos lidar com a mulher, que a Bíblia ela é machista, que a Bíblia ela impõe certos limites para a mulher, e não conhecem com profundidade o texto bíblico e esses ensinamentos. Por isso, nós vamos desfazer essas ideias equivocadas sobre a Bíblia e também sobre o cristianismo e como ele lida com a mulher. Vamos
olhar de verdade para a situação. No entanto, é importante você perceber que nós partimos do nosso tempo, do que nós vemos. Se eu disser, por exemplo, que com certeza nós vivemos o melhor momento da história para as mulheres, pelo menos aqui no Ocidente, verdade ou mentira? Nós vivemos uma época em que elas têm, por exemplo, os melhores tratamentos de beleza que as vós delas nunca nem imaginaram. Sim, não é? Tem os melhores cabeleireiros, os melhores produtos para o cabelo. É a melhor época para a saúde da mulher. Quantos exames, quantos tratamentos, né? Tem mais. Nessa nossa época aqui no Ocidente, as mulheres podem trabalhar e ter sucesso, assim como os homens. Muito mais do que as mulheres no passado, a gente pode pensar. Nessa época, temos uma percepção dos abusos do passado. E as mulheres, até nos filmes, estão se unindo para combater a masculinidade tóxica. Ela não está sozinha, não é? Pessoal, cadê o povo que assiste filme de Marvel? Não vi ninguém aqui. Tem a frase, né? Você vai morrer sozinha. Aí aparece outra mulher atrás. Ela não está sozinha. Vocês assistiram, não? Só você, Matheus. Só nós dois de nerd aqui dentro. Bom, até nos filmes de heróis, estão substituindo de homens por mulheres, e o negócio está cada vez mais animado, mais animado. Então nós estamos vendo aí que essa é a verdade pregada, mas tenha cuidado com sua percepção da realidade. Porque nem tudo que a gente acha que é. Nem tudo que diz para a gente que é. Nem tudo que as pessoas acreditam, ou nem tudo que às vezes nós mesmos percebemos é realidade. Vocês concordam comigo, sim ou não? Se não concordam, eu vou convencer você agora. Uma vez eu fui pescar com meu pai e mais alguns homens, macho, não tinha uma mulher no meio, porque a pescaria era noturna, ok? No mato mesmo, em algumas lagoas. E foi o Sr. João Firmiano, que era convertido lá da igreja onde meu pai pastoreava. E ele levou os filhos dele, que nenhum era convertido. Mas nós fomos, eu estava animado, eu amava pescar com meu pai, até hoje eu amo pescar com meu pai. Fui como moleque. E aí, a gente está lá, de repente a gente ouve uns barulhos. E aí o povo começa a ficar preocupado com aqueles barulhos, mas eu estava no meio de muitos homens barbados e feitos. E eles, cheios de coragem, pegaram uma lanterna e foram atrás para descobrir que barulho que é esse que está aqui assustando a gente. E eu fiquei, né, como criança, com os olhos desse tamanho, o ouvido aberto, esperando para ver o que ia acontecer. De repente, uma barulheira de gente correndo. Era na beira do rio, assim, o rio sobe, ele desce, então ele deixa aquela areia, mas também nasce muitos ramos de espinho, unha de gato, sabe? Horrível. Só sei que esses rapazes vieram correndo sem ligar para isso. Num desespero só, chegaram esbaforidos, falando: pai do céu, tem um bicho muito estranho lá, pai, vamos embora, meu Deus do céu, nós ficamos morrendo de medo, não sei o quê. E aí o pai: calma, que bicho é esse que vocês viram? Não sei, pai, estava em cima da árvore. Mas que bicho em cima da árvore? Um macaco, alguma coisa assim, uma onça? Não era, tinha 4 olhos. Tinha 4 olhos, 2 em cima, 2 embaixo, vamos fazer um barulho estranho. A gente saiu correndo. O Sr. João Firmiano, crente, falou: não, isso não pode ser, eu vou lá ver isso. Foi com calma, com fé em Deus, e iluminou o negócio direito com a sua lanterna. E descobriu que era uma vaca em cima de um barranco, com um bezerro assustado debaixo dela, olhando assustado para aqueles homens ali. Nem sempre a realidade é o que a gente acha que ela é. Nossos medos, nossos desejos, torcem a realidade. E vocês, sem querer, sem perceber, são influenciados pela mídia, pelo jornal, pela TV, pela sociedade. E a percepção do que é mulher de verdade está torta e precisa ser corrigida. Isso vale para as mulheres que estão aqui, mas também vale para os homens que se relacionam com as mulheres, que têm mães mulheres, que têm filhas mulheres, ou que pretendem namorar ou casar, ou já estão casados. É preciso corrigir essa percepção. Ok? Então nós vamos fazer isso hoje. Não é verdade então que nós vivemos na melhor época para as mulheres? Resposta: sim ou não? Eu vou falar: não. Não é verdade. O nosso tempo interfere na percepção da realidade e por isso a gente está
perdido e muitas vezes na nossa compreensão do que é ser mulher de verdade. Aliás, até na compreensão da Bíblia. Vocês já ouviram por aí que a Bíblia trata a mulher como um objeto do homem. Se você for ler a Bíblia, você vai ver que a mulher na Bíblia existe para satisfazer o homem sexualmente, ter filhos e cuidar da casa. É isso que está escrito na Bíblia. E dizem isso como se fosse verdade. É o primeiro ponto. A mulher é um objeto? Será que a Bíblia trata ela assim? Ela existe para satisfazê-lo sexualmente, ter filhos e cuidar da casa? Eu vou dizer para você que não é verdade. Quando a gente olha para a Bíblia valoriza a mulher mais do que os maiores tesouros. Se você abrir a sua Bíblia, em Provérbios 18, 22, se não quiser abrir também não tem problema que está aqui. Provérbios 18, 22, está escrito assim, vamos ler juntos? O homem que encontra uma esposa, encontra um bem precioso e recebe o favor do Senhor. Olha aí, quem encontra uma esposa, uma mulher, encontrou um presente divino. É um tesouro que não pode ser medido. Essa esposa da parte de Deus não é para o homem uma posse. É algo que ele sequer pode comprar. Por exemplo, se a gente muda para o capítulo 19, versículo 14, está escrito: os pais deixam casas e riquezas como herança para os filhos, mas apenas o Senhor pode dar uma esposa prudente. Não dá nem para comprar, nem juntando todo o dinheiro do mundo, um homem conseguiria comprar uma esposa digna. Isso é um presente da parte de Deus. A Bíblia trata isso como um tesouro que só Deus pode dar para um homem, pode confiar a um homem. Então a Bíblia valoriza a mulher desde o começo. Quando Deus criou Adão e Eva, Ele não coloca um abaixo do outro, Ele diz que os dois são criados à imagem e semelhança de Deus. Eles são diferentes, mas não em valor, apenas em papel. Um complementa o outro e um não está completo sem o outro, como a gente vai ver daqui em diante. Então não, a Bíblia não trata a mulher como objeto, mas o mundo trata. O mundo trata a mulher como objeto o tempo todo. E muitas mulheres se portam como objeto e se oferecem como se estivessem em vitrines nas redes sociais. Isso é uma realidade. O nosso mundo transformou a mulher em objeto, transformou o seu trabalho em dinheiro, por conta dessa percepção. Vocês já devem ter visto no YouTube o pastor Rodrigo Mocelin, sim? E ele estava dizendo, ele é muito combativo contra o movimento feminista, e ele estava pregando sobre isso, e aí o povo critica muito ele por falar essas coisas, mas uma mulher ligou para ele e falou: então, eu sou amiga de fulano e tudo, mas o que você está dizendo é verdade. Pois eu caí, ela é cristã de igreja, cresceu na igreja, ela fala, eu caí nessa ideia, e eu comecei a achar que eu também tenho direito de ter posses, de fazer isso, fazer aquilo, né, de ter uma carreira de sucesso. Então eu embarquei, eu me desenvolvi, eu consegui graduar, eu consegui ser emancipada no trabalho, fui galgando os melhores locais, eu viajei o mundo, mas agora que eu já passei da idade de ter filhos, e eu olho para minha irmã, ela tem um marido, ela tem filhos, e eu já não sei se eu fiz a melhor escolha. Assustador como o nosso mundo transformou a mulher em força de trabalho, mas não dá para ela a satisfação que ela gostaria de ter, porque ela não está fazendo, ou pelo menos não perguntou a Deus se era isso que Deus queria que ela fizesse. Oi? Alguém falou comigo? Não, né? Conquistas recentes. A cultura bíblica não valoriza a mulher, o povo vai dizer. Não lhe dá voz, nem oportunidade. As mulheres não são livres. Se a gente olha para a Bíblia, lá elas não têm liberdade de escolher com quem vai casar, não tem liberdade disso. Mas não, nós vivemos numa época melhor, e o movimento feminista fez conquistas muito importantes para as mulheres. Por exemplo, elas conquistaram o direito de votar. Elas conquistaram o direito ao trabalho, assim como o homem, ao estudo, assim como o homem. Elas conquistaram, ou nós conquistamos para as mulheres, elas dizem, a capacidade e a oportunidade de ter uma carreira, de ter equiparação salarial em muitos cargos, assim como o homem. E também, e elas colocam isso com muito orgulho, a liberdade sexual que o homem tinha, agora a mulher tem também.
Então o homem que era pervertido e dormia com um monte de mulheres, agora a mulher também tem essa liberdade. E isso é tido como uma conquista para a mulher. Só que quem fala isso, na verdade, não sabe de nada. Por exemplo, não está na história, há muitos anos atrás, que houve uma rainha que governou todo o Egito, inclusive fez aliança com o Império Romano, chamado Cleópatra. E ela era mulher? A rainha da Inglaterra foi rainha quase 100 anos, não? Muito tempo, não é mulher? E não nasceu e viveu antes do movimento, antes dessas conquistas? Então nem tudo que falam para a gente é verdade. Se a gente olha para a história, muitas mulheres se destacaram e tiveram seu espaço, sim. Tiveram condições de crescer, até profissionalmente, se quisessem sim, ou até mesmo dentro do exército. Se você for estudar a história, por exemplo, da Joana d'Arc. Joana d'Arc lutou no exército, mesmo sendo mulher, numa época que só homens eram aceitos no exército. E ela não só lutou, como foi reconhecida como muito importante para as vitórias que houve. Nossa, lá na Europa, né, pastor? Aqui no Brasil é diferente. Estude sobre Maria Quitéria. Na época do Brasil Império, essa mulher se disfarçou de homem porque queria ajudar na guerra, queria combater os inimigos do Império do Brasil. E ela enganou o pai e foi. E quando foi descoberto isso, o pai queria que entregasse. E o general disse, não, mas se ela quer lutar, ela vai lutar, ela tem direito tanto quanto. E ela montou um batalhão de outras mulheres que queriam lutar junto com ela. E foi aceita no exército, mesmo antes de haver regra para aceitar mulheres no exército. Fato e história, muito antes desses movimentos que dizem que conquistaram tantas coisas. E sim, conquistaram mesmo, mas na história, nós temos que ser honestos. Muitas mulheres conquistaram o seu espaço sim, e tiveram muito sucesso, e alcançaram alvos não muito comuns para as mulheres das suas épocas, né? A gente pode falar também na Bíblia. Débora chegou a ser juíza na época de muitos juízes. A gente pode falar das mulheres que apoiavam financeiramente o ministério de Jesus. Muitas mulheres apoiavam financeiramente o ministério de Jesus. Como é que elas conseguiam apoiar financeiramente o ministério de Jesus? Como? Elas tinham dinheiro. Da onde? Conquistas recentes. Vamos olhar para a Bíblia? As mulheres amam esse texto, vamos abrir, né? Não, Dia da Mulher Presbiteriana, não posso deixar de ler esse texto, é fenomenal, os homens vão ficar felizes demais com a leitura desse texto. Vamos lá, mulherada, Provérbios capítulo 31. Deixa eu achar aqui na minha Bíblia, eu não vou passar esse texto aqui em cima, porque ele é grande, então você vai ter que abrir na sua Bíblia, igual eu estou abrindo na minha. Provérbios, capítulo 31, do versículo 10 em diante. Vamos ler juntos e vamos reagindo ao que está escrito aqui. Provérbios 31, de 10 até 29. É texto que não acaba mais. Amém? Misericórdia? Quem está precisando de ajuda, pede que a gente ajuda. Provérbios está no meio da Bíblia. Facinho, depois de Salmos. 31, versículo 10. A minha versão é nova versão transformadora, um pouquinho diferente. Vai acompanhando aí, tá bom? Vamos lá. Quem encontrará uma mulher virtuosa? Ela é mais preciosa que rubis. O marido tem plena confiança nela, e ela lhe enriquecerá a vida grandemente. Pausa para a gente reagir. Quem é que enriquece? O marido enriquece a esposa, ou o texto está dizendo que ela enriquece ele? Uau! A Bíblia é muito interessante. Isso aqui, muitos anos antes de Jesus nascer, a Bíblia está dizendo esse negócio. Vamos continuar. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias de sua vida. Olha que coisa, ela não é uma megera, ela é uma bênção para ele. E continua. Ela adquire lã e linho e com alegria trabalha os fios com as mãos. Uma artesã que sabe tecer. Antigamente a mulherada, todas elas sabiam costurar. E não era vergonha nenhuma isso. Pelo contrário, muito bom. Porque produz com as suas mãos, faz bem para a mente, faz bem para o corpo, faz bem para a família. Olha que bonita.
Ela tece lã e linho com alegria, trabalha os fios com as mãos, não é obrigação, é prazer. Aí se você está falando, é verdade, a mulherada antes se dedicava mais a essas manufaturas, né? Vamos continuar. Como o navio mercante traz alimentos de longe, então quem é que comprava a comida da casa? A mulher, ela ia buscar do bom e do melhor para a sua família. Levanta-se de madrugada para preparar a refeição da família. Aí o povo fala, mas isso aí não mudou nada, é isso mesmo, continua assim. Ele tem que levantar primeiro, preparar o café de todo mundo. Mas olha só, planeja as tarefas do dia para as suas... ela era patroa. Ela era patroa, ela fazia a refeição porque ela queria fazer. Porque ela gostava de fazer. Patroa. Vai examinar um campo e o compra. Com o que ganha, planta um vinhedo. Agora mudou. Além de ser esposa, além de ser mãe, além de ser manufatureira, né? Artesã, além de preparar o café, sendo que tem serva, além de ser patroa e mandar as servas, dar as tarefas para a serva, ela também é investidora. Aqui é investidora, não é? É investidora. Ela pegou um dinheirinho, comprou um campo, comprou um terreninho, e com o lucro do terreninho, fez outro investimento. Qual que foi? Um vinhedo. Agora ela é também agricultora. Ela é dona proprietária de terra rural. Vamos continuar. Versículo 17. É cheia de energia, forte e trabalhadora. Gente, vocês já encontraram algum poeta que fala bonito assim de mulher em algum lugar aí? Esses poetas aí que vão homenagear no Dia da Mulher, eles estão falando bonito assim? Exaltando a mulher desse jeito? É a Bíblia. É a Bíblia reconhecendo uma mulher. Vamos continuar. Certifica-se de que seus negócios sejam lucrativos. Agora sim, empreendedora. Sua lâmpada permanece acesa à noite, dedicada. Suas mãos operam o tear. E seus dedos manejam a roca. Ela sabe tecer fio. Estende a mão para ajudar os pobres e abre os braços para os necessitados. É generosa. Continua. Quando chega o inverno, não se preocupa, pois todos em sua família têm roupas quentes. Como assim? Ela comprou? Não. Ela faz suas próprias cobertas e usa vestidos de linho fino e tecido vermelho. Gente do céu. Eu vou continuar aqui, mas não vou nem ficar falando muito não, porque... Seu marido, essa parte é boa, é respeitado na porta da cidade, onde se senta com as demais autoridades. Qual que é o segredo do marido? A mulher que ele tem, cara. Faz roupas de linho com cintos e faixas para vender aos comerciantes. Ela percebe a oportunidade em tudo quanto é lugar. Ela sabe costurar, ela faz cinto, ela vende. Ela coloca dinheiro dentro de casa, ela compra terra, ela compra vinhedo. Veste-se de força e dignidade e ri sem medo do futuro. Corajosa. Quando ela fala, suas palavras são sábias. Quando dá instruções, demonstra bondade. Cuida bem de tudo em sua casa e nunca dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e a chamam de abençoada. E seu marido a elogia. Vamos ver o elogio do cara. Há muitas mulheres virtuosas nesse mundo, mas você supera todas elas. Eu gosto desse texto, é um texto bom. Tem algumas mulheres que não gostam não, porque elas começam a se comparar e se sentem assim, um pouquinho diminuídas, né? Então, muita virtude, muita virtude. Mas eu quis colocar esse texto para vocês, para mostrar que há milhares de anos atrás, as mulheres estavam fazendo o que elas julgam que só conseguem fazer hoje. E não só fazendo, tendo sucesso a fazer. Ela é amada pelo marido, é amada pelos filhos, é elogiada. Ela contribuiu para a construção de uma família forte. O marido dela tem boa reputação e o segredo dessa reputação é a esposa que tem em casa. Até os servos e as servas, os empregados gostam. Ajuda com bons conselhos, trata com bondade as pessoas, é generosa, ajuda quem precisa.
Que coisa incrível de se ver, muito antes dessa nossa realidade. Eu, quando olho para o nosso mundo, eu digo para vocês que a realidade não é boa. Eu digo o contrário, nunca nós vivemos num tempo tão ruim para as mulheres. Nós vivemos num ambiente hostil, perigoso, violento, que ataca e fere as mulheres o tempo todo. 1 em cada 4 mulheres sofreram abuso sexual na infância ou na vida adulta. 1 em cada 4 estão expostas a abusos sexuais, a desvios da sua personalidade, desvios do seu papel, especialmente pelo apelo sexual. Mesmo se você quiser assistir um programa de videocassetada, tem que ter uma mulher com pouca roupa ali, e todas elas estão vendo isso e achando que isso é o que uma mulher deve ser. O nosso mundo não sabe valorizar a mulher como a Bíblia sabe valorizar. Nesse texto não se fala do corpo dela, não se fala dos seus dotes, das suas habilidades sexuais. Fala dela como pessoa, como esposa, como mãe, como empreendedora, como cidadã, como patroa. E exalta essa mulher. Nós precisamos voltar para a Bíblia. O nosso mundo precisa voltar para a Bíblia. Você, mulher, quando for tentar ser uma melhor mulher, deve parar de ouvir certos influencers e abrir a sua Bíblia. Deus tem um manual para fazer de você essa mulher virtuosa, essa mulher abençoada. Então, cuidado com quem você ouve, cuidado com quem você vê, cuidado com quem você imita. Eu vou continuar. A mulher tem um alto potencial para ser uma bênção, como essa mulher virtuosa. Mas a mulher também tem um alto potencial para ser uma maldição. Do mesmo jeito que diz aqui em Provérbios 31, feliz o homem que encontrou essa mulher virtuosa, ou que encontra. Também diz em outro lugar, em Provérbios 21, coitado do homem, versículo 9, Provérbios 21, 9, se você tiver com coragem de ir lá ver. Lemos o 31, se quiser dar uma olhada no 21, no versículo 9, no versículo 19, diz que, coitado do homem que casou e mora com uma mulher rixosa, com uma mulher briguenta, seria melhor morar num canto de um curral, com as vacas, ou então morar num lugar deserto, sem um abrigo, porque essa mulher rixosa atormenta ele, qualquer outra pessoa que esteja com ele. A mulher, ela tem esse potencial para ser bênção, para ser maldição. E isso tem uma razão. Se você puder abrir a sua Bíblia agora lá no final dela, lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Vamos lá, 1 Pedro 3, 7. Cadê 1 Pedro? Está aqui. 1 Pedro 3, 7. Finalzinho da Bíblia. Se você tiver dificuldade, dá uma olhada no índice, que ele vai falar qual que é a página. Capítulo 3, versículo 7, instruções para os maridos. Olha o que diz: da mesma forma, vocês maridos honrem sua esposa, sejam compreensivos no convívio com ela, pois ainda que seja mais frágil que vocês, ela é igualmente participante da dádiva de nova vida concedida por Deus. Vou parar aqui. Esse texto destaca que a mulher é a parte mais frágil. Ninguém quer ouvir isso. Especialmente no nosso mundo, a mulher agora é mais forte. É mais forte que todo mundo, é mais forte que o homem. Não, a Bíblia fala que a mulher é a parte mais frágil. E uma prova disso é que Satanás não veio atacar o homem. Satanás veio e atacou quem? A mulher. E quem foi enganado por Satanás? A mulher. Eu me preocupo com as mulheres, eu tenho uma filha, eu me preocupo com as meninas. Ao mesmo tempo que vocês podem ser uma bênção, há um inimigo que atacou a mulher no começo e continua atacando vocês hoje. E ele é ardiloso, ele é esperto, ele é mestre do engano. E ele consegue contaminar o seu coração, ele consegue desviar os seus pensamentos, ele consegue fazer você seguir na direção que interessa a ele, não a você. Do mesmo jeito que ele chegou para Eva, prometendo uma satisfação que ela nunca sentiu,
prometendo para ela um poder que ela nunca teve, prometendo para ela que aquilo, né, aquela fruta ia encher os olhos como nada mais. Ela caiu, ela acreditou, e aí entra o potencial para o mal, porque ela também conseguiu levar o seu marido. Ela conseguiu fazê-lo embarcar nessa aventura. Ela foi poderosa o suficiente para influenciar Adão. Mulherada, bênção de Deus, olha para mim. Vocês são frágeis. E por conta disso, vocês podem ser bênção, tem potencial para ser bênção, mas também tem um potencial para ser maldição. Muito cuidado. Muito cuidado. Falando pastoralmente com vocês, tenham muito cuidado. Satanás não abandonou essa tática. E ela continua sendo muito eficiente. Dentro de casa, nós homens mandamos. A última palavra é nossa. Né? Sim. Aconteceu hoje. Eu vou contar os pecados da Carol, tô nem aí. Pois sim. Aconteceu hoje, lá em casa. Estou querendo ajudar ela a ficar mais linda e mais saudável do que já é. Falando, claro, você toma muita Coca-Cola. Vamos parar com isso, né? Hoje, não comprei Coca-Cola. Cheguei em casa para o almoço estava ali sendo feito. Ela olha para mim, você podia comprar uma água com gás, né? Ah, é para o meu estômago, tudo. Aonde agora eu vou comprar água com gás? Ah, compra ali em cima. Ou uma Coca-Cola. Eu saí. E trouxe o quê? Eu trazer água com gás e ficar na geladeira. Que poder é esse? Que a pessoa pede uma coisa e dá uma pista para outra. E vem o que ela deu uma pista. O poder da mulher. Tanto nessa influência, né, de pedir, de conseguir, como também na sua capacidade de seduzir. Ou até mesmo de infernizar a vida de alguém se ela quiser. Há um poder que pode sim ser usado para o mal. A Bíblia fala, por exemplo, da mulher adúltera e repreende o jovem que segue os seus encantos achando que vai se dar bem. Ele diz, olha, o final desse caminho é a sepultura. É como o vinho no copo, mas você não está bebendo vinho, você está bebendo veneno. No final vai te picar como uma serpente. Não termina bem quem segue esses encantos. A Bíblia tem vários exemplos mostrando. Se você abrir em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 14, Paulo fala para Timóteo, não foi Adão o enganado, a mulher é que foi enganada e o resultado foi o pecado. A mulher pode ser sim instrumento pecaminoso para si e para a vida dos outros. Por isso, muito importante o que a gente está fazendo aqui nessa noite, olhando para a Bíblia, para tentar entender como ser bênção na vida dos filhos, na vida dos vizinhos, na vida dos parentes, na vida do marido, na vida dos pais e na sociedade. Tem muitas mulheres que, influenciadas pela sabedoria pecaminosa desse mundo, têm feito um desserviço para todas as mulheres, com a sua postura, com os seus vídeos, com os seus projetos, com os seus ensinamentos, e isso é muito ruim, infelizmente. Eu vou caminhar agora para a parte prática do sermão, e vou fornecer para vocês uma agenda. Se você é pai, guarda isso para você ensinar para sua filha. Okay? Guarda isso para compartilhar com a sua esposa. Mas se você é mulher, presta atenção especial. O ano está só começando. E como mulher, eu quero deixar uma agenda, uma instrução de uma agenda para você. E a primeira tarefa que eu quero que você sempre siga. O homem, na semana passada, foi desafiado a seguir o modelo de masculinidade. Qual que é o modelo de masculinidade? Sansão. Qual que é o modelo de masculinidade que a gente apresentou semana passada? Jesus. Jesus é um homem pleno. Jesus é a medida de um homem que sabe ser duro, que sabe ser gentil. Um homem que sabe falar a verdade. Um homem que vive com caráter, com honestidade, que não vive para satisfazer os seus impulsos, mas para assim satisfazer a vontade de Deus. Essa é a medida de um homem pleno. É Jesus Cristo. O homem precisa seguir o exemplo de Cristo. E a mulher? Qual é o exemplo? É claro que a gente vai dizer que você deve seguir e imitar Jesus.
Mas a gente precisa de um exemplo um pouco mais feminino, para que vocês se identifiquem quem seguir. E a Bíblia, felizmente, nos dá esse exemplo, quando dá a instrução para as esposas, em Efésios capítulo 5, do versículo 25 e seguinte, Paulo ensina para as mulheres crentes da época, que elas devem amar e servir o seu marido, seguindo o exemplo da igreja. A igreja. Esse é o modelo para você, mulher. E eu quero que você pense na igreja como uma noiva, a noiva de Cristo. Uma mulher que não era perfeita, uma mulher que estava jogada, mas Jesus Cristo veio e a amou, paquerou, namorou, se entregou por ela para ter um compromisso, uma aliança com ela que não pode ser desfeita. Ele desposou a igreja. E nessa de se desposar, olha que coisa bonita. Quanto mais a igreja ama esse Jesus, se submete a esse Jesus, reflete o amor de Jesus, como é que ela fica? Mais linda, com menos ruga, mais pura e mais santa. Jesus lava a igreja, dignifica a igreja. Ela não entra no seu casamento vestida de trapo, com vergonha do seu passado. Ela entra tendo o seu passado sido lavado pelo sangue de Jesus, usando roupas brancas, digna do seu noivo. A igreja está nesse processo hoje, sendo trabalhada através das provações, das dificuldades, através das disciplinas espirituais, através da submissão ao Espírito Santo, sendo preparada para o casamento que vai acontecer no final da era. E o casamento será maravilhoso, porque a noiva não vai dever a Jesus. Ela vai chegar pronta. E ela é o modelo para as mulheres. Eu estou colocando a igreja, porque alguns textos bíblicos que eu vou mostrar daqui a pouco, vão falar contra a vaidade. Mas por outro lado, a Bíblia em muitos momentos mostra que a mulher gosta sim de arrumar o cabelo, de passar uma maquiagem, desde sempre, gente. E até certo ponto, isso não é errado. E é bom. A noiva entra como no dia do casamento? Bonita. Gente do céu, ô dia, viu? 1º de julho de 2006. Você não estava aqui, Thelma. Que dia. Quando eu vi aquela mulher vestida de noiva, eu falei, gente do céu. Eu achava que Deus me amava, mas agora estourou. Agora, não tenho dúvida. Uma amiga nossa nos deu um presente, uma caixinha de joias para ela, e colocou uma foto de nós dois, que nós tiramos no dia do nosso casamento, numa praça aqui em Campinas. Assim, estou eu, daquele jeito, magro, né? Mas bonitinho. E do meu lado, assim, essa menina sentada, com pose de princesa, maquiada, linda, perfeita, não tem o que fazer ali. Eu vejo essa foto todo dia e falo, não acredito que eu consegui isso. Não acredito que Deus me deu esse presente. Ela está bonita, beleza. Então, a noiva é esse exemplo, porque há lugar para você ser bonita, há lugar para você cuidar de si. É importante que a mulher faça isso, né? Diz a Bíblia que a mulher é a glória do homem. Então, que manifeste essa glória para o seu marido e tudo mais. No entanto, para ela seguir um caminho seguro, ela tem que seguir o exemplo da igreja, ou pelo menos o que Deus demanda da igreja. E há muitas instruções, especialmente no Novo Testamento, dizendo qual que é o papel da igreja. Como que a igreja é chamada a se submeter ao seu noivo, ao seu marido, proclamar a sua mensagem, se afastar de tudo que é impuro, se afastar do pecado, se afastar do adultério, se afastar do mundo, para poder se dedicar ao seu noivo. Também conta a história de noivas na Bíblia, que conseguiram ser convidadas para o casamento, né? Mas, ao invés de esperar o noivo, elas não esperaram. Elas não estavam prontas, elas não tinham azeite suficiente, o noivo demorou, o azeite acabou, elas pediram para as outras prudentes, dá um pouco do seu para a gente ficar esperando, está demorando, o nosso acabou. A resposta foi, não, se a gente der para vocês, a gente vai ficar sem também, vocês vão lá comprar e volta correndo, é o jeito. Elas saíram para buscar, e quando voltaram, o noivo já tinha vindo e levado as suas noivas, e elas ficaram para fora, batendo na porta, nós estamos aqui, por favor, deixa a gente entrar. Falou, não, conheço vocês não.
porque elas não estavam prontas, não estavam preparadas, não estavam levando a sério a sua vida cristã. Essa a aplicação, então, para esse ano. Siga o exemplo da igreja. Sujeite-se à instrução de Jesus Cristo. Continuando, ponto 2. Eu queria que as mulheres lessem comigo. Vamos lá. Comportar-se como uma princesa. Pessoal, mulherada? Oi? Vamos lá junto? Comportar-se como uma princesa. Pastor, agora você não está falando da Bíblia, não. Tô falando da Bíblia sim. Estou falando da Bíblia assim. Sabe por quê? Se você nasceu de novo, você é filha do Rei dos Reis. Então você é uma princesa. Eu diria mais, não existem outras pessoas que sejam mais princesas do que vocês. Quem tem Deus no coração, quem se arrependeu dos seus pecados e entregou a sua vida para Jesus Cristo, toda mulher que fez isso, é uma princesa e será uma princesa a vida inteira. Algumas são princesas bem novinhas, como a minha filhotinha, outras são princesas mais velhas, porque tem princesa de tudo quanto é idade. Tá? Mas guarde isso, é para você se comportar como uma princesa. Como é que uma princesa se comporta? Eu pergunto, a beleza da princesa é estampada nos jornais e nas revistas, ou é uma beleza que é resguardada para o seu príncipe? Resguardada. O comportamento da princesa é um comportamento vulgar ou é um comportamento digno da realeza? Culto, educado, com postura. Eu estou falando isso porque você tem duas opções. Ou você se porta como uma princesa, ou o mundo vai te ensinar a se portar como uma prostituta. Eu coloquei os dois com P. O termo é pesado, mas é verdade. Se eu vou para as redes sociais assistir vídeos curtinhos, como todos vocês fazem, só pelo fato de eu ser homem, macho, na hora que o aplicativo vai jogando os vídeos para mim, o que vai aparecer? Mulheres se portando como prostitutas. Foram obrigadas, acham bonito fazer isso. Com as suas musiquinhas, essas coisinhas de TikTok e tudo. Mas está lá mostrando algo que eu não quero ver. Não é para mim. Eu não sou o príncipe dela. Mas ela está expondo a sua beleza, o seu tesouro, para alguém que não é nada dela. A princesa precisa ter esse recato. E como mudam as coisas, eu como pastor, respeitosamente, mais uma vez, e de maneira muito clara, ensino as mulheres e peço às mulheres ensinarem as suas filhas. Elas são princesas e como princesas elas devem se guardar para o seu príncipe. Ok? Isso passa pelo jeito de vestir, isso passa pelo jeito de se comportar. E a rede social não pode ser uma janela para burlar essa regra, para burlar esse comportamento moral. Não tem por que mostrar o que não é para ser mostrado. A Bíblia fala que o relacionamento do homem com a mulher é como um jardim privado, não é um jardim público. É privado. Só entra ali quem é da família, quem é dono. Ele é dela, ela é dele. Ensine isso para suas filhas. Infelizmente, cada vez mais se desperta a carência das meninas, dizendo que elas precisam disso ou daquilo para ser felizes, e elas acabam sendo presa fácil para predadores, para caras que chegam tentando fazê-las se sentirem bonitas e acabam entregando o seu tesouro, entregando o seu coração, entregando os seus sentimentos por carência. Princesa não deve casar antes da hora. É o príncipe que tem que se virar para conquistar o direito de casar com a princesa. Vocês estão acompanhando ou não? Eu estou falando difícil. Tranquilo? Comporte-se como uma princesa. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9. Por favor, abra para você ler. Primeiro Timóteo capítulo 2, versículo 9. Está escrito assim, deixa eu esperar mais um pouquinho. 1 Timóteo 2, 9. Da mesma forma
quero que as mulheres tenham discrição em sua aparência, que usem roupas decentes e apropriadas, sem chamar a atenção pela maneira como arrumam o cabelo, ou por usarem ouro, pérolas ou roupas caras. Pois as mulheres que afirmam ser devotas a Deus devem se embelezar com as boas obras que praticam. Em outras palavras, a maior beleza da mulher deve estar onde? Dentro. É dentro. É claro que isso não quer dizer que você não pode vestir uma roupa bonita, não pode arrumar o seu cabelo e fazer a sua maquiagem, mas eu quero dizer que isso não é o mais importante. Cuide de dentro, e isso vai refletir do lado de fora. O que a gente vê muitas vezes é uma mulher que é bonita por fora e feia por dentro. Aí tem um outro provérbio que eu vou compartilhar com vocês, eu não vou lembrar o endereço, mas diz assim: como joia em focinho de porco é a mulher bela e vulgar. Você dá um beijo no focinho do porco? Que esse cara de novo, né? E não é? Beleza sem discrição é nojento, é vulgar, é ruim. Nós não devemos seguir esses exemplos e nem começar a achar essas coisas normais. Comporte-se como uma princesa. Se vai usar rede social, use como uma princesa, como uma filha do rei dos reis. Deixa eu fazer uma pausa e falar para os homens, ok? É muito importante falar isso. Homens, aprendam a olhar mesmo para as mulheres do mundo como princesas. Sabe por quê? De fato, elas têm um pai lá no céu. E esse pai é bravo. Então, por favor, não é porque a mulher se comporta vulgarmente que você precisa aproveitar, né, e tirar alguma coisa, porque a uma hora o pai acha ruim com ela e acha ruim contigo. Respeite as mulheres. Respeite como filhas de Deus que elas são. A imagem de Deus ainda está nelas, ainda que esteja pervertida. Ainda está lá e precisa ser respeitada. Por isso, saiba se portar com a sua mulher e saiba se portar com a mulher dos outros. E se você é solteiro, então saiba se portar com todas as mulheres, porque só aquela que você casar é sua. As outras são todas irmãs em Cristo e filhas do rei. Toma muito cuidado com isso. Terceiro, priorizar essa beleza interior. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 3. Está pertinho de Timóteo. 1 Pedro 3, 3. Até aberta aqui a Bíblia. 1 Pedro 3, 3. Não se preocupem com a beleza exterior, obtida com penteados extravagantes, joias caras e roupas bonitas. Versículo 4. Em vez disso, vistam-se com a beleza que vem de dentro e que não desaparece. A beleza de um espírito amável e sereno. Tão precioso para quem, meus irmãos? Para Deus. Comporte-se como a noiva de Jesus Cristo. Se você não for bela para Ele, não adianta ser bela para os outros. Se você não for agradável para Ele, não adianta ser agradável para os outros. Ok? Talvez seja um lobo que esteja te elogiando. Como você é deliciosa. Vai ver o que Ele vai fazer com você. Ele vai destruir, Ele vai dilacerar. Seja bonita para aquele que te valoriza. O Senhor Jesus Cristo. Seja bonita para um marido, seja bonita para aquele que tem responsabilidade, vai cuidar de você a vida inteira. Então cuide da beleza interior, antes da beleza exterior. Cuide das duas, o seu marido vai ficar feliz 2 vezes. Se é solteira, cuide das duas e guarde para o seu marido no futuro, ele vai ficar feliz 3 vezes. E assim vai, ok? Essa também é muito importante, priorizar a beleza interior. Por último, entenda que Deus te criou para complementar o homem. Deus colocou na mulher coisas que faltam no homem. O homem não é completo sem a mulher não é completa sem o homem. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 11, é o último texto que eu vou ler com vocês. 1 Coríntios 11, 11. Lá no mundo, se prega independência para a mulher. Não preciso de nada, não preciso de ninguém. Eu me basto, eu dou conta de tudo sozinho.
Lá fora podem dizer isso, aqui nós vamos dizer a verdade para vocês, mulheres. E a verdade bíblica da parte de Deus está escrito aqui em 1 Coríntios 11, versículo 11, para você guardar, fácil de guardar. Entre o povo do Senhor, aqueles que seguem a instrução do Deus Altíssimo, porém, as mulheres não são independentes dos homens. Ai, pastor, eu falei que a Bíblia era machista? Lê o resto comigo. E os homens não são independentes das mulheres. Pois embora a mulher tenha vindo do homem, o homem nasce da mulher e tudo vem de Deus. Olha como é que a gente ajusta as coisas, parando de ouvir quem não entende nada e começando a ouvir quem nos criou. Mulher, complemente a vida dos homens. Você não precisa se tornar um homem, ser forte como um homem, pensar como um homem. Claro que não. Você deve pensar como mulher, sentir como mulher, agir como mulher, porque é isso que os homens na equipe que você trabalha precisam. É isso que na família é preciso. Olha a mulher virtuosa que a gente leu, como ela é útil, fazendo o que ela sabe fazer. Não é um homem que está costurando, é ela. É o dom dela, é a habilidade dela. E isso fez da família uma bênção. Seja você feminina, dedicada à vontade de Deus, e isso é precioso demais. Isso nos leva longe. Eu digo para vocês, nós vivemos um tempo tão difícil. Estão destruindo isso. Estão destruindo isso. Tantas meninas estão crescendo, recebendo da mídia, das amigas, dos filmes, as ideias de que elas podem ser o que elas querem ser. Não podem. Não há como. E agora até médicos, psicólogos, gente importante vem dizer, não, é isso mesmo. Está provado cientificamente. Aonde? Olha, se uma pessoa nasceu mulher e acha que é homem, nós temos duas opções. Duas coisas podem ter acontecido, ok? Primeiro problema é um problema físico, no corpo. E isso se chama disforia de gênero, né? Acontece muito pouco. Às vezes a pessoa nasce, sim, mas é muito ínfimo, com 2 órgãos genitais. Mas um se sobressai sobre o outro. E aí tem que fazer os exames e descobrir como que vai resolver isso aí. Mas cada célula do organismo ou é XX ou é XY. É um problema anatômico, vamos dizer assim, biológico. Mas hoje não, está dizendo que qualquer pessoa que pensa que é ou que não é porque o corpo está errado. E ninguém pensa o seguinte, e se a cabeça estiver errada? E olha a violência. Ao invés de tratar o problema na cabeça, que era o que se fazia antigamente, vai conversar com o psicólogo, vai entender as coisas, vai se conhecer, o que se faz, não, sua cabeça está certa, é o corpo que está errado. E agora estão passando leis para a mudança de sexo de crianças de 5 anos. Nós vivemos na pior época para crianças, e especialmente para mulheres, porque as autoridades que deviam defender são as que estão fazendo leis que mutilam quem não tem sequer entendimento do que é e da para que existe. Dias difíceis, terríveis, e por isso eu quero fazer um apelo para vocês, homens e mulheres e famílias da igreja. Não brinquem. Não brinquem de ser cristãos. Leva isso a sério. Mulher, leve a sério a sua caminhada com o Senhor Jesus Cristo. Não se distraia, se dedique de coração. No final, quando Ele voltar, eu quero que você tenha felicidade de encontrá-lo e não culpa. Eu quero que você esteja feliz por ter obedecido a instrução, seguido a luz e caminhado para o alto, sem cair nas ladainhas do mundo. Isso vale para os homens também. Homem, assuma a sua postura. Deus te colocou como cabeça. Lidere a sua esposa, sirva os seus filhos. Leia a Bíblia com eles. Entre na cabeça dos seus filhos, mas também na cabeça da sua esposa. Você é o sacerdote do seu lar. Ela é bombardeada com ideias erradas. Você precisa mostrar para ela, na Bíblia, as ideias certas, a verdade correta. E o único jeito de você fazer isso é você conhecendo. É você estudando, é você pedindo em Deus direção, orando e protegendo a sua família. Pais de meninas,
A filha foi emprestada para você. Toma cuidado como que você cuida dela. Minha filha não é princesa, filha do rei. Cuida dela direito. Cuida dela direito. Eu não vou ficar falando nisso porque eu lembro que eu tenho uma filha e pronto, eu não vou conseguir pregar mais. Mas nós estamos vivendo dias difíceis. E a mulher é um alvo muito interessante para o inimigo. Porque se ele atinge a mulher, de quebra ele atinge o homem. E prejudica a posteridade inteira. Está todo mundo sério, né? Vamos fechar os olhos. Vamos orar. Senhor, hoje é o dia da mulher presbiteriana e nós te louvamos por ter criado as mulheres. Te louvamos, Senhor Deus, porque se fosse só homem nesse mundo, não existiria mais a humanidade, não haveria bebês, não haveria novos seres humanos. O Senhor criou a mulher para ela ser colaboradora com o homem, não abaixo dele, mas do lado dele. E deu para ela, não só no aspecto biológico, anatômico, uma identidade específica, mas fez dela um complemento. Os dois se encaixam em todos os sentidos. Então o homem deve ser homem e a mulher deve ser mulher. Mas nós vivemos em dias tão terríveis que parece que todas as forças trabalham para transformar homens ou em pessoas mais sensíveis ou em mulheres de fato. E ao mesmo tempo trabalha para tirar as mulheres do seu papel feminino e torná-las independentes, fortes, tirá-las do caminho correto, para viver uma ilusão de que há felicidade fazendo o que se quer, o que se deseja, o que é plantado pela mentira e pelo engano. Deus, não deixa que nós venhamos seguir no mesmo caminho que Eva seguiu. Protege, Deus, as nossas mulheres no nome de Jesus. Aqui dentro da igreja, Deus, nós temos agora mulheres maduras, mulheres de meia idade, mães, nós temos jovens mulheres e até adolescentes e crianças. E nós precisamos, ó Deus, da sua proteção, do seu cuidado. Tenha misericórdia delas, ó Pai. Livra elas das influências do maligno e das influências do mundo. Protege-as com teu braço forte, Senhor Deus. Se necessário, desembanha a tua espada. Guarda, ó Deus, porque elas são preciosas para nós. E porque elas são preciosas para o Senhor. Que pelo menos aqui dentro das paredes e dessa comunidade seja um lugar seguro para a mulher, aonde ela ouve a verdade, aonde ela é tratada com dignidade, aonde ela é tratada com honra e aprende a se portar também da mesma forma, com dignidade, com honra, tanto com seu marido, com seus familiares, como com os outros homens e mulheres aqui. Que esse seja, Deus, um lugar onde o teu Espírito Santo conduz o coração de homens e mulheres no caminho estreito da verdade, da obediência, que é o caminho seguro para que casamentos floresçam, famílias cresçam e se desenvolvam, e nós possamos construir a partir de nós uma influência positiva para o mundo e para a sociedade. Age, ó Deus, e guarda-nos, protege-nos. E se alguma mulher já foi vítima do mal, da mentira, do engano, já andou por caminhos tortuosos e difíceis e hoje já traz dentro da sua alma ou no seu corpo as cicatrizes e as marcas que a machucaram, eu peço a Deus que o Senhor passe agora o teu bálsamo e venha curar essas dores, venha livrar do trauma, venha ajudar a superar a violência, o abuso moral, sexual. Que nesse lugar, ó Deus, elas encontrem cura através do teu Espírito Santo. Toda aquela que se encontra tão machucada, tão amargurada, tão perdida, que já não sabe mais o que fazer, que a tua luz brilhe nesse instante. E o Senhor derrame esperança nesse coração, porque a história não acabou.
O Senhor Jesus Cristo veio para libertar os cativos, para curar os doentes, para restaurar o seu povo, inclusive as mulheres. Que haja restauração, que haja confiança no Senhor, para experimentar, ó Deus, a renovação profunda e completa. Eu oro, ó Deus, pelas mulheres aqui, mas também por todas as mulheres no nosso país. Guarda, Senhor Deus, e prepara dias melhores para nós. Com a bênção que há no nome de Jesus, nós oramos. Amém.